Olá, olá, garotada do 6º ano, Escola Mestre Jesus, aqui é o professor Newton de História e hoje nós vamos ter a nossa aula de revisão, certo? Lembrando, tá, que o exercício de revisão de vocês é o exercício do caderno de atividades, tá, gente? Então, vou falar aqui para vocês, no caderno de atividades de vocês, o exercício começa na página 29, tá? E vai até a página 40, certo? Gente, hoje nós vamos conversar sobre, você já sabe como é a minha revisão. Na minha revisão eu passo para vocês um resumo no slide e desse resumo eu converso sobre aqueles pontos que eu considero os pontos principais, aqueles pontos necessários para que vocês consigam fazer uma boa avaliação, tá? Consigam responder da melhor forma as perguntas que vão aparecer lá, certo? Então, lembrando, os assuntos que vão cair na prova de vocês, vocês já receberam aí, né, o papel com essa relação, mas eu coloquei aqui para vocês também no nosso slide. Então, capítulo 9, Roma, cultura. Capítulo 10, Império Bizantino, e o capítulo 11, Árabes, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai reexplicar alguns pontos desse assunto, como eu disse, que eu considero importante para que vocês consigam fazer uma boa avaliação. Vamos lá, começar com o capítulo 9, Roma e cultura, tá? O importante aqui desse capítulo 9, gente, é você dar uma olhada lá onde a gente conversa sobre a religiosidade do Império Romano, as características, né? Vocês sabem que no fim do Império Romano a religião predominante se tornou o cristianismo, porém nem sempre foi assim, tá? A religião, digamos assim, que veio a partir da origem, a religião que acompanhou o início do Império Romano, era uma religião que ela era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários e diversos deuses. Essa religiosidade ela foi influenciada aí, né, pela religiosidade, pela mitologia dos gregos. Então você consegue compreender uma correlação entre as divindades dos romanos e as divindades dos gregos. Inclusive, quando a gente conversou isso na nossa aula mesmo, eu coloquei no slide uma figura que tinha os deuses gregos e a representação deles na religiosidade romana, tá? No caso aí, esses deuses eles eram relacionados a elementos da natureza, sol, chuva, tempestades, mar e por aí vai, tá? Essa religiosidade, gente, ela orientava a vida dos romanos. Tanto é que eles tinham os cultos que a gente chama de culto doméstico, né? E tinham também os cultos públicos. Por isso que a gente diz que também influenciava a vida, tanto a vida privada quanto a vida pública desses romanos. Então nós tínhamos essa religiosidade, ela estava enraizada nessa população, tá? Com o passar do tempo, a gente tem surgindo ali na região da Palestina uma outra religiosidade, né? O cristianismo, tá? Na região da Palestina, em Belém, mais precisamente, e essa região era uma província romana, né? Estava sob o domínio dos romanos. Essa religiosidade que surge aí através da figura de Jesus, que seria o Messias, né? O Salvador, ela é uma religiosidade diferente do que muitos romanos estavam acostumados. Ela pregava o amor a Deus, amor ao próximo, pregava a existência de um único Deus, pregava a salvação por meio da fé, por meio das boas obras, pregava que todos eram filhos de Deus. Então vai ser uma religiosidade que vai acabar ganhando muitos adeptos, principalmente a população pobre do Império Romano, tá? Então a gente acaba entendendo aí que o cristianismo nesse momento ele era contrário a alguns valores romanos, como por exemplo na ideia de ser uma religiosidade monoteísta, acreditar em um único Deus, da ideia de ser algo universal, onde todos eram considerados filhos de Deus e todos poderiam ser salvos, né? E mais,
o cristianismo acabava condenando a adoração de outros deuses, inclusive a adoração do imperador como um deus, que para a época era muito comum entre os romanos. Por isso, nesse primeiro momento aí, né, de expansão do cristianismo, os cristãos vão acabar sendo considerados inimigos do império, vão ser perseguidos, vão ser torturados, vão ser assassinados, colocados nas arenas para ser devorados por animais, como leões e tudo mais. Porém, com o passar do tempo, essa mensagem acaba se fortificando até que nós vamos ter, né, o Teodósio, o imperador cristão, e o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano, certo? Vai se tornar tão importante que a gente costuma dizer que o Império Romano ele cai, e do que sobrou do Império Romano, a instituição que permanece é justamente o cristianismo, certo? Capítulo 10. Império Bizantino. Gente, você já sabe, já expliquei várias vezes para vocês, a partir do momento que o Império Romano se expandiu e ficou na sua extensão máxima, era complicado estar administrando os vários pontos do Império. Então, o imperador vai decidir dividir o Império em duas partes. Uma parte nós chamamos de Império Romano do Ocidente, a outra parte nós chamamos de Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente tinha a sua capital, a cidade que era a sua capital, que se chamava Roma. Esse império também se chamava Império Romano do Ocidente, e você também poderia chamar de Império Romano ou de Roma. Do outro lado, nós temos o Império Romano do Oriente. A capital era Constantinopla. Também era chamado de Império Bizantino. Então, cada império é como se eles tivessem 3 nomes, para vocês entenderem direito, né? Por exemplo, ó, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, certo? Aí aqui nós temos como capital Roma. Aqui como capital, eu só vou botar Const, tá? Porque não dá para escrever tudo, que é ruim escrever com isso. Constantinopla. Aqui também era chamado de Império Romano e aqui também era chamado de Império Bizantino. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala de Império Romano, então saiba que é o Império Romano do Ocidente. Quando a gente fala Império Bizantino, é o Império Romano do Oriente. Tá? Hoje, aonde fica aí, gente, Constantinopla, onde fica a cidade de Constantinopla, que também era chamado de Bizâncio e tudo mais, hoje é o Istambul, né? Que tem a Turquia aí. O Istambul na Turquia, na verdade, né? Então é a Turquia que a capital é Istambul. Isso antes era aí o centro econômico, aí, centro administrativo do Império Bizantino. Era onde ficava Constantinopla, que está bem aqui no mapa para vocês. Tá? Constantinopla, gente, se organiza enquanto um grande entreposto comercial. Porque aqui nós temos os produtos orientais, os produtos da Índia, os produtos da China, do Japão. E aqui nós temos, para o lado daqui, nós já temos a Europa, né? A parte da Europa. Então, os produtos de um lado, para chegar no outro, passavam por Constantinopla. Por isso que a gente diz que Constantinopla se tornou um grande entreposto comercial. Então, cresceu muito a partir do comércio essa região. Era uma região importantíssima para o comércio, tá? Gente, sobre a religiosidade, o império vai ocorrer nesse período que a gente chama de cisma da igreja, né? Quebra, fissura. E aí vocês podem encontrar no livro de vocês também como divisão da cristandade. O que foi essa divisão da cristandade? Nós vamos ter, assim como a gente tem dividido aqui, ó, quais são as características do Império Romano de um lado e do outro, nós vamos ter religiões diferentes de um lado e do outro. De um lado, do lado ocidental,
nós vamos ter a Igreja Católica Apostólica Romana, onde o seu líder é o Papa. Tá? Do outro lado, do lado do Império Bizantino, nós vamos ter a Igreja Católica Ortodoxa Grega. Vocês podem encontrar também só como ortodoxa, tá? Igreja Ortodoxa Grega também, tá? Que essa é, digamos assim, liderada por um oh, meu Deus, é muito difícil escrever com isso aqui. Patriarca. Vou botar patriarca. Tá? Isso aqui é junto. Então, de um lado, por divergências no entendimento sobre a adoração dos santos e tudo mais, das imagens, a gente tem essa divisão da cristandade, tá? O que antes todos eram cristãos, agora eles se dividem, de um lado a Igreja Católica e do outro a Ortodoxa. Como eu disse, você pode chamar pelo nome completo ou também só Igreja Ortodoxa, tá? Capítulo 11. Árabes. Lembrando, gente, as coisas que eu tô falando, que eu falei para vocês sobre cada capítulo que eu trouxe no slide, isso já é um resumão, já tem as informações necessárias para que vocês possam olhar lá a prova de vocês, tá? Resolver. Capítulo 11. Os árabes. Gente, inicialmente, os árabes aí vocês já sabem, né? Os árabes, eles eram um grupo que eles comercializavam no deserto, eles andavam em caravanas e tudo mais e tal. A religião inicial deles era politeísta, ou seja, eles acreditavam em diversas divindades, né? Toda a religiosidade deles estava baseada em um número muito grande de deuses, porém aparece a figura aí, né, do Maomé. Maomé é um comerciante também, que vai ganhar prestígio e tudo mais, e quando ele fazia comércio, Maomé acabava entrando em contato com outros povos e acabava absorvendo um pouco da cultura desses povos. Porque, como nós já conversamos, quando existe o comércio entre dois grupos diferentes, acontece o que a gente chama de intercâmbio cultural. Então, o Maomé ele vai acabar nesse seu comércio, comercializa para um lado, leva a mercadoria para o outro, ele vai acabar entrando em contato com religiões monoteístas, como era o caso do cristianismo e do judaísmo. Então, a gente diz, é comum que a gente fale, que a religião islâmica, né, a religião muçulmana, ela sofreu influência, sim, de outras religiões monoteístas, como foi o caso do cristianismo e do judaísmo. Então, segundo, né, a crença dos muçulmanos, Maomé teria tido uma visão, né, onde um anjo aparece para ele e avisa, fala que só tem um Deus, né, que se chama Alá, e ele vai ser o profeta desse Deus, ou seja, ele tem que levar a palavra desse Deus para as outras pessoas, certo? Então, a partir daí, o Maomé pega isso, essa ideia, e começa a difundir os ensinamentos e tal, que foram passados para ele pelo anjo. E a partir desses ensinamentos, gente, Maomé vai conseguir a unificação dos árabes em prol de uma única religião. Lembrando que inicialmente, tá? Inicialmente, os árabes eles eram divididos em vários povos, né? Vários e diversos povos. Então, com a pregação de Maomé, na verdade, surge a ideia aí deles se unificarem em prol de uma única religião e de um único governo, tá? E ele vai conseguir fazer isso, tá, gente? Só que ele vai criar ele acaba criando aí um problema com os comerciantes da área que ficaram com medo dessa ideia dele acabar prejudicando os negócios, prejudicando o comércio. Então eles vão, na verdade, aí, né, sair atrás do Maomé, e Maomé vai fugir. Essa fuga de Maomé, gente, da cidade de Meca para Medina é o que a gente chama de Hégira, tá? No caso aí, né, ele e os seguidores deles, eles saem de Meca e vão para Yatreb, que é a atual Medina. Ele retira-se dessa cidade. Lá em Medina ele consegue influenciar um número muito grande de pessoas que se tornam monoteístas, e depois ele retorna, tá,
ele retorna aí para Meca. E aí nós temos, como eu disse, a unificação desses povos, tá? Lembrando, gente, que entre as características aí da religião islâmica, é importante a gente falar aí do livro sagrado para eles, né? É importante a gente lembrar também que não eram só árabes que podiam se tornar muçulmanos, tá? Qualquer pessoa que professasse a fé islâmica passava a ser considerado um muçulmano, e até hoje é assim, certo? Importante também saber que depois da morte do profeta, os muçulmanos acabam se dividindo, né, em dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas. Os sunitas, gente, eram aqueles que acreditam, né, são aqueles que acreditam, e eles são a maior parte, que não precisa ter uma relação de parentesco com o profeta, né, o Maomé, para assumir a liderança, para ser um califa que vai liderar aí os muçulmanos. Já os xiitas acreditam que para ser um califa, para liderar os muçulmanos, tem que ter uma ligação de parentesco com o profeta Maomé. É entre os xiitas, que são a minoria, que nós temos os terroristas, né? Os extremistas. Então os xiitas são os extremistas, tá? Os sunitas são os mais tranquilos, inclusive em sua grande maioria pregam a paz, pregam o amor, e dizem que na verdade esse terrorismo pregado pelos xiitas, isso não foi dito aí por Alá, não está por Maomé, não está no Alcorão, não são esses os ensinamentos que estão descritos lá, então eles são contra os atos terroristas, certo? Gente, para hoje era isso que nós tínhamos para conversar. Lembrando, eu já falei para vocês sobre as páginas lá do livro de atividades para que vocês possam ir exercitando, tá? Até qualquer dúvida, vocês podem enviar para mim qualquer pergunta sobre essa explicação ou sobre a explicação de outras aulas, que a gente vai estar respondendo assim que possível, certo? Gente, fiquem com Deus, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.